alunos, bem-vindos novamente a mais uma aula de cálculo numérico. Então nós vamos dar prosseguimento aqui à aula passada, né? Então isso aqui é a continuação da aula passada. Quem não viu a aula de número 4, volta lá e dá uma olhada na aula, que aqui eu vou continuar o que a gente viu lá, tá bom? Então nós temos aqui, nós vimos na aula passada, falei do método da bissecção, raiz de uma função, certo? Onde a função é positiva, onde a função é negativa. A relação dos sinais da função se contém uma raiz no intervalo dado, certo? Tudo isso daí nós vimos lá na aula anterior. Então, vou começar a falar aqui então do método da bissecção. Então, esse método aqui é um método para determinarmos uma aproximação para a raiz de uma função, tá? Se eu não consigo determinar qual que é a raiz dessa função de uma maneira exata, né? Se for uma função de segundo grau, usa lá a fórmula quadrática, né, conhecida lá como fórmula de Bhaskara aqui, mas se for uma função do quarto, quinto, envolvendo seno, cosseno, exponencial, a gente já não tem uma forma exata, então a gente precisa de uma forma aproximada, e é isso que nós vamos ver aqui. Então o método da bissecção é bem simples, aparece aqui, ó, teorema do valor intermediário. O que esse teorema está dizendo basicamente? Que eu vou pegar um intervalo AB que contém a raiz, tá? Como que eu vou saber se contém raiz no intervalo AB? Eu pego a função f de A, calculo e vejo o sinal dela. Depois eu pego a função no ponto B, f de B, calculo e vejo o sinal da função nesse ponto aqui. Se a função no ponto A for diferente do sinal da função no ponto B, existe pelo menos uma raiz no intervalo AB, certo? Então isso aqui que nós vimos na aula passada. Então, se existe essa raiz aqui, o que eu vou fazer? O teorema do valor diz o seguinte, que eu vou pegar esse intervalo e dividir por 2. Então, soma A com B e divide por 2. Eu tenho um novo intervalo. Vou fazer isso daqui num gráfico para vocês entenderem melhor visualmente. Então, o que acontece é o seguinte, ó, nós temos a função, certo? Que está aqui destacada essa curvinha azul, e o intervalo AB. E aqui nós temos a raiz, que é o valor que nós queremos encontrar, ou pelo menos encontrar aproximadamente esse valor aqui. Então nós vemos aqui, ó, que do intervalo de A até B, nessa região aqui a função ela é negativa, né? Está abaixo do eixo X aqui, então está na parte negativa do eixo Y. E aqui nessa região ela é positiva, certo? Está acima do eixo X. Então olha só. Como eu sei que os sinais aqui são opostos, né, eu posso garantir que ela passa pelo menos uma vez nesse intervalo, certo? Então, olha só, o que eu quero? Eu quero encontrar uma aproximação para esse ponto aqui, não é isso? Eu quero encontrar um valor aproximado para esse ponto aqui, tá? Para eu conseguir fazer isso, o ideal não é que eu consiga... Opa, desculpem. O ideal não é que eu consiga aproximar o intervalo AB desse ponto aqui. Vamos dar um zoom aqui. Então, olha só. Se esse intervalo AB aqui eu conseguisse ele aproximar, por exemplo, perto do raio dessa circunferência aqui, eu não poderia dizer que A e B estão bem próximos dessa raiz aqui? Então a ideia do método da bissecção é essa, é pegar esse intervalo AB aqui e tentar aproximar ele dessa raiz aqui. Fazendo como isso? Dividindo esse intervalo ao meio, que a gente chamou lá de ponto M. Então eu vou pegar aqui, olha só, acho que mais ou menos aqui é o meio. Tá aqui, olha só. Vou chamar esse ponto aqui de M, tá? Que é o ponto médio, né? Correto? Agora, visualmente aqui, olha só. A minha raiz está onde? Ela está entre o ponto M, não é isso? E o ponto A, correto? Agora, o meu novo intervalo, vocês percebem aqui que quando eu dividir esse intervalo ao meio, eu tenho dois intervalos, não é isso? Do ponto A até o ponto M e depois do ponto M até o ponto B. Mas eu sei que a minha raiz está aqui, correto? Olhando aqui no gráfico, eu percebo que ela está aqui. Como que eu posso garantir que ela está aqui? Fazendo o teste do sinal. Olha só, a função no ponto A ela é negativa, a função no ponto B ela é positiva. Olha só, podemos fazer esse destaque aqui, ó. No ponto B, a função está aqui
Olha só, ela é positiva, correto? Tá aqui em cima. E no ponto A, ela é negativa, tá aqui embaixo, olha só. Então, sinais opostos, a função tem uma raiz nesse intervalo. E no intervalo de MB, olha só, no ponto M ela é positiva, certo? No ponto B, ela também é positiva, olha só. Tem o sinal igual. Então, se os sinais forem iguais, acontece isso daqui, olha só. Eu não tenho uma raiz aqui, ou pelo menos eu não consigo afirmar se tem raiz ali ou não. Então, o meu novo intervalo agora é o intervalo AM. Eu vou chamar aqui de M1, tá bom? Vou chamar esse intervalo aqui agora de M1, tá? Mas esse valor, esse intervalo aqui ainda não está muito bom, correto? Ele está meio longe, não está? Eu quero que pelo menos ele fique dentro dessa circunferência, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo AM1 e dividir ao meio de novo. Olha só, eu pego esse intervalo aqui, vou imaginar que o M está mais ou menos aqui, olha só. Está aqui, correto? E esse intervalo aqui, esse ponto aqui agora, eu vou chamar ele de M2. Agora eu tenho ponto M2, certo? De novo, eu verifico aqui, olha só. O ponto M2, a função em M2 está na parte negativa, correto? A função em M1 está na parte positiva. Então, no intervalo M2 até M1, sinais opostos, correto? Então, a raiz está dentro dessa função aqui ainda. Olha só, no intervalo AM2, função aqui é negativa, no A a função é negativa, sinais iguais, a raiz não está aqui, eu pelo menos não posso afirmar que aqui tem raiz. Mas em M2 e M1, sinais opostos, olha só, positivo aqui, negativo aqui. Então, eu posso afirmar que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, percebendo que à medida que eu estou fazendo isso, eu estou fechando aqui, eu estou me aproximando dessa circunferência aqui, mas ainda não está bem próximo, correto? O que eu faço então? Divido esse intervalo ao meio de novo. Eu pego aqui e divido ele ao meio de novo. Vou chamar esse ponto aqui agora de M3. Vou chamar ele aqui de M3. Certo? Agora está mais perto, não está? M3 e M2, a raiz está aqui entre esses dois. Estão percebendo aqui ó, que agora esse ponto aqui já está dentro dessa circunferênciazinha que eu determinei? Então estão percebendo que à medida que eu vou dividir esse intervalo ao meio, os intervalos aqui estão se aproximando dessa raiz aqui. Esse que é o método da bissecção. Então bissecção por quê? Porque eu vou seccionar em duas partes o intervalo. Aí eu tenho dois subintervalos, eu verifico qual intervalo que está essa raiz. Secciono ele de novo ao meio e assim sucessivamente. Eu fico repetindo esse processo indefinidamente ou pelo menos até que os dois, olha só, os dois pontos estejam dentro dessa circunferência aqui, dentro do raio dessa circunferência. E essa circunferência aqui, o raio dessa circunferência, a gente vai chamar de tolerância, tá? Tolerância de erro. Olha só, o raio da circunferência aqui vai ser chamado de tolerância de erro, tá? Qual que é a nossa tolerância máxima para o erro? Então, qualquer ponto dentro desse raio aqui satisfaz a tolerância de erro, tá bom? Então, espero que tenha entendido isso daqui, essa visualização gráfica, tá? Então, é isso que o método da bissecção está aqui. Então, voltando para a nossa apostila, é isso que está dizendo, ó, dividindo o intervalo ao meio, xk, chamou de m aqui também, então vai ser um mk, né? Aquele m1, m2, m3, m4, até o enésimo ponto, tá bom? Se à medida que eu for fazendo isso, eu encontrar que f de x, né, ou f de m é igual a zero, m é uma raiz, eu encontrei a raiz exata, não aproximada daí, tá?
olha só. Bom, agora pensando na questão numérica, como que a gente está vendo aqui que visualmente eu consigo perceber, né? Ó, entre A e B, vamos colocar aqui, entre A e M1, eu vejo aqui no gráfico, aqui é positivo, aqui é negativo. Entre M2 e M1, aqui é negativo, aqui é positivo, certo? Visualmente eu consigo ver isso. Mas matematicamente, como que nós podemos ver isso aqui? Vamos voltar para o gráfico. Olha só que interessante. Vamos pegar esse pedaço aqui, ó, de M1 até B. Bom, essa regiãozinha aqui, para fazer uma pequena análise agora. Nesse ponto aqui a função é positiva, certo? E aqui também é positiva, ou seja, tem sinais iguais, não é isso? Se eu pegar esse valor aqui, positivo, e multiplicar por um valor positivo, vai dar positivo, é isso? Agora vamos analisar esse outro aqui, ó, M2 e A. Vamos analisar essa regiãozinha aqui. Se eu pego aqui, ó, aqui é negativo e aqui também é negativo, correto? A função está aqui. Se eu multiplicar negativo por negativo, vai dar positivo também, correto? Então, se a função tem sinais iguais, o produto dessa função, desses sinais, vai dar sempre positivo, correto? Então, eu sei que se o produto das funções nesses pontos aqui der positivo, não tem raiz aqui dentro, tá? Porque elas estão na mesma região. Mas olha só aqui agora, pegando o ponto A e o ponto B aqui. Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Se eu pego o ponto A, é negativo, certo? O ponto B aqui, M, né, a função do ponto B, ela é positiva. Negativo vezes positivo vai dar negativo, certo? Sinais opostos, o produto disso daqui é negativo. Vamos diminuir. Vamos pegar M2 e M1 aqui, ó. M2 não é negativo aqui? M1 é positivo, certo? Se eu fizer o produto dessa função aqui positiva por essa função negativa, o resultado é negativo. Então, estão percebendo aqui que se o produto dessas funções aqui do intervalo der negativo, eu tenho uma raiz naquele intervalo? Por quê? Porque são sinais opostos. Eu sempre vou ter um positivo multiplicando um negativo, o resultado vai ser negativo, tá? Então é isso que o teorema aqui está dizendo, ó. Se xk aqui é o ponto médio, tá? F de A vezes F de K for negativo, então nesse intervalo aqui tem uma raiz. Se f de xk vezes f de b for negativo, então é nesse intervalo que tem uma raiz, olha só. Então está dizendo aqui, ó, o teorema. Eu vou pegar m é o nosso xk, né, o ponto médio 1. Positivo, ó, f de m é positivo e f de b é positivo. Positivo vezes positivo é positivo, então aqui esse intervalo não nos interessa. Agora eu venho para esse intervalo, f de a vezes f de M1. Aqui é positivo, aqui é negativo, não é isso? Positivo vezes negativo é negativo, olha só, a raiz está aqui dentro, estão vendo? O meu novo intervalo é A até M1. Então é isso aqui que esse teorema está dizendo, ó, f de A vezes f de M1, ou xk1, né? É menor do que zero, é negativo, então a raiz está aqui dentro, olha só. E assim nós procedemos fazendo isso daqui repetitivamente até que a gente consiga aproximar a raiz, a nossa raiz, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, eu vou explicar um pouquinho ele, tá? Para que vocês entendam bem esse conceito aqui, tá bom? Depois eu vou mostrar um algoritmo para resolver isso daqui e vai ficar disponível também aqui no link para vocês baixarem para alterar isso daqui. Então, nosso exemplo é esse daqui, ó, encontrar as raízes da equação, pelo menos uma raiz, né? Menos x ao cubo mais 4x quadrado menos 6 com precisão de 0,01. Então, essa precisão aqui a gente pode olhar como sendo o raio daquela circunferência, tá? Então, o raio daquela circunferência em torno da raiz tem que ser de, no máximo, 0,01. Então, precisamos
encontrar aqui essa raiz para essa função aqui, tá? Então aqui foi esboçado o gráfico da função, tá? Então a função é essa daqui em vermelho, tá bom? Vamos fazer esse gráfico aqui lá no Google para vocês verem como que vai ficar. Então tá aqui, ó, plot menos x ao cubo mais 4x quadrado menos 6. Então o nosso gráfico vai ser esse aqui, olha só. Então tá aqui o gráfico. Então, a gente percebe aqui que temos duas raízes, certo? Vou aumentar aqui esse zoom aqui. Aqui, melhorou agora, né? A nossa escala. Então tá aqui, olha só. Então a gente percebe aqui que na verdade tem três raízes. Tem essa raiz, tem essa outra raiz aqui, tem essa outra raiz, certo? Então, olha só, olhando aqui graficamente, a gente pode perceber que existe uma raiz aqui entre 1 e 2, correto? Entre 1, o valor de y é positivo, olha lá, o y lá é negativo, e no 2 o valor do y é positivo, correto? Aquele teorema que nós acabamos de ver. Então, existe uma raiz aqui em algum ponto. Então, vamos voltar lá para a nossa apostila. Então, olha só. Pegar aqui foi iniciado com o intervalo 1.4 e 6. Poderíamos iniciar com 1 e 2, tá bom? Mas seguindo aqui o raciocínio. Então, olha só. Calculamos a função em x igual a 1.4. Então, você pega esse x igual a 1.4 e substitui aqui na função, certo? O resultado é negativo, tá? Veja que a gente não está muito interessado, por enquanto, no valor aqui, a gente está interessado no resultado, tá? É negativo. E depois em 1.6, pega um x igual a 1.6, substitui aqui na função e nós vamos encontrar o resultado 0.144, positivo, certo? Então, negativo, positivo. Sinais opostos, eu garanto que tem uma raiz ali dentro, certo? Então, fazendo o teste, ó. Um valor negativo vezes um valor positivo, o resultado é negativo, não é? Então, menor do que zero, tá aqui. Então, o que a gente faz agora, quando eu verifiquei isso? Calculo o ponto médio desse intervalo aqui, ó. Então, pego 1.4 mais 1.6 e divido por 2. É o que foi feito aqui, ó, chamado de iteração. Então, a primeira iteração é quando eu calculo o ponto médio, tá? Dá 1.5. Calculei o ponto médio aqui, que é 1.5. Então, nós temos agora dois subintervalos, de 1.4 até 1.5 e depois de 1.5 até 1.6. Fazemos o que agora? Pega esse 1.5 aqui e calcula o valor da função nesse ponto. Então, pega 1.5 e substitui aqui na função, tá? E calcula. Quanto que dá isso daqui? É negativo, certo? Olha só, esse ponto aqui é negativo, né? Esse aqui é negativo, são sinais iguais. Então, a raiz provavelmente não está nesse intervalo. Eu preciso sinais opostos. Então, olha só. Aqui em 1.6 a função é positiva. Em 1.5 é negativa, não é isso? Negativo vezes positivo é negativo, é menor do que zero, né? Atende o nosso critério lá. Então, eu sei que a raiz vai estar onde? Vai estar entre 1.6 e 1.5, olha só. O meu novo subintervalo é 1.6, é 1.5 até 1.6. Fiz isso daqui, vou fazer de novo a próxima iteração. Vou pegar esse intervalo aqui, somar e dividir por 2. Está aqui, ó, somou e dividir por 2. Está feito aqui. Calculo o valor da função nesse ponto. Dá negativo, certo? Ficou negativo aqui, correto? Então, é negativo aqui nesse ponto. E em 1.6 é positivo, ó, sinais opostos, tá? Então, a nossa raiz está nesse novo intervalo, 1.55 até 1.6. Aí eu refaço novamente, terceira iteração. Estou vendo que aqui, ó, primeira iteração, faço isso. Segunda iteração, faço exatamente a mesma coisa. Terceira iteração, exatamente a mesma coisa. Quarta iteração, exatamente a mesma coisa, certo? Então, a gente fica repetindo esse processo aqui.
Nesse caso aqui, a nossa circunferência lá, a nossa tolerância era de 0,01, não é isso? Aonde que isso acontece? Lá na sexta iteração, tá? A gente continua fazendo a 4, deu isso aqui. Eu vou para 5 e eu vou para 6. Na 6 deu 0,00061. Esse valor aqui em módulo, né? Lembra lá da nossa tolerância do erro que eu já falei lá na terceira aula? Em módulo, isso daqui é menor do que o 0,01, correto? Então a raiz aproximada para esse problema aqui, olha só, é 1,571875. Se eu pegar essa raiz aqui, esse valor x, e substituir aqui na minha função, eu vou encontrar que f de x é igual a esse valor aqui. O que nós estamos procurando, pessoal? Vamos relembrar aqui, nós estamos procurando a raiz da função. Raiz de função nós já definimos, já relembramos lá na aula 3, certo? E na aula 4 também. É o valor que faz com que a função seja igual a zero. Então, quanto mais próximo de zero esse resultado aqui for, mais próximo, menor vai ser o meu erro, tá? Então, eu posso considerar que esse erro aqui é o erro absoluto, tá certo? É o nosso erro absoluto. Então, eu considero em módulo, olha só. Eu quero que esse valor aqui, né, vá para zero. E aqui está bem próximo de zero, não está? Ou melhor, está menor que a nossa tolerância lá, ou do raio daquela circunferência que eu mostrei para vocês no gráfico lá no começo da aula. Então, eu posso dizer que a raiz aproximada dessa função é 1,571875, tá? Se essa tolerância aqui não for boa, eu preciso de um valor menor ainda, mais próximo de zero, eu preciso, sei lá, de 5 casas decimais aqui, com zeros, eu faria o quê? Continuaria fazendo essas iterações aqui, tá? Espero que tenha ficado claro isso daqui para vocês, pessoal. Refaçam esse exemplo aqui, tá? Pega isso daqui, começa no intervalo 1 e 2, igual eu comentei, tá? E vão fazendo e verifique se vocês chegam na mesma iteração aqui. Bom, pessoal, então fizemos aquele exercício na mão, tá? E agora aqui eu vou mostrar para vocês, ó, utilizando o Octave, deixa eu aumentar aqui, um código, um algoritmo, tá? Que vai pegar aquela teoria matemática e escrever na forma que o computador consiga ler. Antes de mostrar para vocês explicar o código, deixa eu limpar aqui, eu vou testar para vocês, olha só. Então vou rodar aqui, ó, a raiz aproximada é m igual a 1,5758, exatamente o que nós tínhamos visto lá no resultado, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui passo a passo, eu vou deixar esse código aqui para vocês fazerem download, baixar e estudarem ele, tá? Eu comentei aqui, ó, para você fazer comentário, o que é comentário? É escrever alguma coisa que o nosso programa, o nosso software não vai ler, vai ficar ali só como um texto para nós vermos o que está fazendo. Então você começa a linha com o jogo da velha, tá? Ou hashtag, né? Você coloca aqui, tá bom? Começa a linha que isso daqui ele vai entender que isso daqui é só um comentário, é um texto e vai ignorar na hora de executar o programa. Então tá aqui, ó. Código para determinar a raiz aproximada da função f de x igual a menos x ao cubo mais 4x² menos 6. Então, primeira coisa, o que a gente precisa? O intervalo inicial, não é isso? Então, o intervalo inicial eu dei aqui, ó, A igual a 1, B igual a 2. Está feito aqui. Na sequência, eu vou definir o ponto médio, né? Lembra lá do gráfico, voltem lá no começo da aula, tá? Então, eu pego esse intervalo e divido ao meio. Então, ponto médio, A mais B, tudo entre parênteses, tá? Toma bastante cuidado aqui com os parênteses, dividido por 2. Chamei de M. Na sequência, lembra que eu tenho que verificar se o sinal é positivo ou negativo? Então, eu preciso calcular o valor da função em cada ponto. Nos intervalos A e B e no ponto M, não é isso? Aí eu chamei aqui, então, f de A, f de B e fm, tá bom? Então, no ponto A, olha só, não é x ao cubo? E o meu x é o valor de A. Então, tá aqui, ó.
a menos a elevado ao cubo, mais 4 vezes a elevado ao quadrado menos 6. f de b, no ponto B, só substituir aqui, ó, menos b ao cubo mais 4b mais b ao quadrado menos 6. E no ponto M, menos m ao cubo mais 3m ao quadrado, mais 4m ao quadrado menos 6, tá certo? Então tá aqui exatamente os passos que nós fizemos lá na resolução do exercício e no desenvolvimento lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Lá no gráfico, tá? Então aqui eu verifico, ó, aqui eu calculo a função para poder verificar o sinal. Vou voltar lá na apostila. O que eu preciso fazer aqui? Eu não preciso verificar qual o intervalo que está a minha raiz. O que eu faço? Eu pego f de A vezes f de B e faço o produto disso daqui, certo? Se esse resultado for menor do que zero, aí eu começo a analisar o subintervalo. Então a primeira coisa é verificar se existe raiz nesse intervalo. Então eu preciso, olha só, esse próximo bloco aqui verifica a raiz no intervalo AB. E aqui a gente vai fazer a verificação, ó. Esse bloquinho de código aqui, deixa eu esconder esse resto aqui para baixo, tá? Esse bloquinho aqui que faz aquele teste. If. Esse if é C, né? Significa aqui, em inglês, significa C. Então, se, aí entre parênteses, f de A vezes f de B for menor do que zero, ou seja, é negativo, certo? A gente conclui o quê? Que existe raiz naquele intervalo, não é isso? Então, se, if, f de A vezes f de B for menor do que zero, olha só aqui a apostila, não é? Exatamente o que nós vimos na matemática lá, ó. F de A vezes f de B for menor do que zero, o que eu faço? Eu vou fazendo divisão do intervalo. Então tá aqui. Se esse produto for negativo, eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer aquela análise ali. Ó, tá aqui. Agora eu vou explicar passo a passo aqui, tá? O que a gente precisa aqui? Essa primeira divisão eu já tinha feito aqui em cima, tá? Eu poderia fazer aqui dentro, mas eu já tinha feito aqui em cima a primeira divisão, tá bom? Então agora, como eu já tenho meu subintervalo aqui, opa, desculpem. Como eu já tenho meu subintervalo ali, o ponto A e o ponto M e o ponto B, eu já fiz, ó, essa divisão aqui, eu tenho o ponto A lá, inicial, e aí eu já calculei o ponto M, tá certo? Agora eu preciso verificar aqui aonde que está a minha raiz. Aqui, acho que melhorou agora limpei um pouco, né? Então tá aqui, ó, eu preciso verificar aonde que está a minha raiz. Então eu pego lá o intervalo AB, já tinha dividido, que é o M1. Agora eu vou verificar, certo? Aonde que está a minha raiz? O que eu vou fazer? Olha só, pessoal. Só revisar aqui para a gente entender bem o código. Lembra que eu falei, se eu fizer o produto de f de A, que é esse valor que está aqui, vezes f de M, que é esse valor que está aqui. Aqui é positivo e aqui é negativo, certo? Se isso daqui, esse produto aqui for menor do que zero, for negativo, a raiz está nesse intervalo, não está? O que eu vou fazer? Ó? Eu pego o ponto B, eu posso trazer ele para cá, ó, tá vendo? Eu diminui o intervalo AB. Então, se a raiz estiver nesse intervalo, eu pego o B e trago ele para o ponto M1, tá? Eu estou diminuindo o intervalo. É isso que eu fiz aqui, olha só. Se if, né? Se f de A vezes f de M for menor do que zero, tá aqui, ó, for negativo, a raiz está nesse intervalo, não tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o B que estava aqui para o lugar do M, correto? Eu trago ele e desloco ele para cá, tá bom? É isso que está fazendo esse bloco aqui, ó, B igual a M. Tá vendo? Eu pego o valor do M e jogo aqui no B. Eu estou deslocando o B. Eu estou diminuindo o meu intervalo. Então, if, se isso aqui acontecer, a raiz está aqui nesse intervalo. Correto? Então, eu pego o B. Else,
esse else aqui significa caso contrário, ou seja, se isso aqui acontecer, faz isso. Se não, né, caso contrário, faz o quê? Vamos voltar lá para o gráfico para ficar claro isso daqui. Caso contrário, se a raiz não estiver nesse intervalo, está nesse intervalo, né? Daí eu inverto, eu pego o A e trago ele para cá. Certo? Eu pegaria o A, se a raiz estivesse ali, e traria ele para cá, olha só, para diminuir o intervalo AB. Então é isso que está fazendo aqui, ó. O A vem para o lugar do M, beleza? Isso daqui, ó, esse bloquinho aqui, pessoal, vai fazer a verificação do intervalo, tá? Aonde que está a minha raiz, qual o intervalo. Ajustou o novo intervalo, o que eu faço? Eu vou recalcular. Calculo o ponto M de novo. Olha só, vou voltar para o gráfico. Lembra? Eu verifiquei que a raiz está entre A e M aqui. Certo? Entre A e M. Defini o novo intervalo. O que eu vou fazer? Calculo o ponto médio. Está aqui o ponto M2 de novo. Tá? Recalculo as funções. Então é isso que esse bloquinho aqui está fazendo. Ó. Calcula o ponto médio, calcula a função em A, B e M de novo. Tá? Então veja só, esse bloquinho aqui, isso daqui só está definindo o intervalo, certo? Então comecei aqui, if, se essa condição for satisfeita, faz isso. Caso contrário, faz isso, end if, finaliza essa condição aqui, tá bom? Finalizei, ó, defini o intervalo, finalizei. Aí eu continuo, vou recalcular o ponto M, a função nos intervalos, né? Tá aqui. Depois que eu recalculei isso daqui, vamos lá na apostila. Olha só, fiz isso daqui, verifiquei o intervalo, recalculei o intervalo, o que eu faço? Defino um novo intervalo, não é isso? Verifica onde está. O que eu faço? Divido o intervalo no meio, verifico qual o intervalo que está. De novo. Divido o intervalo no meio e verifico qual é o intervalo que está. Estão vendo que eu vou repetindo isso daqui agora? Está repetindo? Como que nós vamos fazer repetição? Então esse bloquinho aqui, ó, essa parte, ela está fazendo isso. Divide o intervalo, né, divide o intervalo, verifica onde que está a raiz, qual o intervalo, né, define um novo intervalo, recalcula a função naqueles pontos. Volta aqui em cima. Verifica o intervalo, redefine o intervalo, calcula a função naqueles pontos, tá vendo? Como que eu faço isso aqui no programa? Eu uso o comando for. Esse for aqui, ele está dizendo isso. For é um loop, é uma repetição. Então, quando eu preciso fazer cálculos repetitivos, que nem esse daqui, ó, primeira iteração é esse cálculo. Segunda iteração é o mesmo cálculo. A quarta iteração é o mesmo cálculo. Estão vendo aqui que eu estou repetindo o mesmo cálculo sempre? Então eu não vou colocar na mão os cálculos. A gente nem sabe quantos cálculos que vão precisar. Então eu vou usar um comando aqui que vai ficar repetindo. Ó. Então for. Essa variável aqui é a variávelzinha de repetição que eu estou chamando de i. Tá bom? Então como é que eu utilizo o comando for? For i igual a 1, ou seja, ele faz a primeira repetição, 2 pontos, quantas repetições eu quero que ele faça no total. Nesse caso aqui eu coloquei 10, tá? Nós vamos ver mais para frente como que eu coloco isso daqui de uma maneira que eu não preciso definir a quantidade de operações, tá bom? Mas eu coloquei 10 operações, tá? Então vai fazer da primeira até a 10ª. Vamos voltar na apostila, olha só. Aqui foi feito 4, fizemos 4 e o resultado foi encontrado lá na 6ª, né? Então terei que fazer mais 2 aqui. Eu coloquei 10 ali, tá bom? Só para garantir o resultado, tá? Então vai fazer, ó, i da primeira até a 10ª repetição. Olha só. Verifica o intervalo, calcula a função no intervalo. Verifica o segundo intervalo, calcula as funções no segundo intervalo. Verifica o terceiro intervalo, calcula as funções no terceiro intervalo. Estão vendo? É repetindo o mesmo processo 10 vezes, tá? Para encontrar a nossa raiz. For, né, é a repetição, and for. Ou seja,
Eu começo a repetir aqui e termino aqui, tá bom? Bloquinho de repetição. Fiz toda a repetição, agora eu preciso apresentar o resultado, não é isso? Eu uso o comandinho print. Nós já tínhamos feito isso daqui também nas aulas anteriores, né? Lá na terceira aula, segunda e terceira aula. Print F. Né? A gente utiliza o comandinho print F aqui. Só para ficar bem organizado, coloquei aqui, olha, entre aspas, tá? Porque eu quero digitar um texto. A raiz aproximada é M, ó. Eu não calculei o M aqui, que é o valor do ponto médio. Eu calculei o M, tá? Tá aqui. Então, esse if aqui foi para o primeiro intervalo. Estão vendo que esse for aqui, até esse pedaço aqui, está dentro do if? Se o intervalo inicial contém a raiz, a gente faz tudo isso daqui. Ó. Vamos voltar na apostila. Ó. Se o intervalo inicial dado, 1.4 e 1.6, contém a raiz, eu faço todo esse processo aqui até chegar na raiz, não é? Se o primeiro intervalo aqui não contém raiz, o que eu teria que falar? Falar, esse intervalo não tem raiz. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Se nesse intervalo contém a raiz, faz todo esse cálculo aqui. Caso contrário, está alinhado aqui, tá vendo? Esse if com esse else. Caso contrário, né? Ou seja, se essa condição não for satisfeita, não tem raiz ali. Então eu dou uma mensagem, ó, printf, não é possível determinar a raiz no intervalo, nesse intervalo. End if, né? Finalizei o meu if aqui. Então isso daqui, pessoal, é um bloquinho de comandos de repetição, tá bom? Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro isso daqui, gente. Eu vou deixar esse código aqui para vocês. Essa aula ficou um pouquinho grande, porque eu queria explicar bem esse código, tá? Esse algoritmo aqui. Eu peço que vocês peguem esse algoritmo, estudem ele, rodem aí, coloquem para funcionar no computador de vocês, tá? Testem ele, tá bom? Ó, se você clicar aqui de novo, ó, a raiz aproximada é em 1.5718, é o que nós queríamos. Vou colocar um outro intervalo aqui, ó, vou colocar de 2 a 3, só para a gente testar. Ó, não é possível determinar a raiz no intervalo, porque não tem raiz nesse intervalo. Então, o nosso intervalo aqui é de 1 até 2, não é isso? Tá lá, ó, a raiz aproximada 1.5718. Então, pessoal, deem uma olhada nesse código aqui, refaçam esse exercício, façam primeiro à mão, tá? Pega aquilo ali, começa no intervalo 1 e 2, tá? Utiliza os passos da apostila, refaça a mão. Depois que você entender o processo à mão, volta aqui no código e lê o que o código está fazendo, tá? Vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, por hoje é só. Tenham uma boa aula e bom estudo a todos.